A maternidade é um dom que nem toda mulher tem. Essa frase pode parecer polêmica, mas o caso de hoje vai te provar que isso é verdade. As pessoas tendem a romantizar os aspectos maternos como se toda mãe fosse um ser pacífico e iluminado, mas estão todos enganados. Em 2009, uma cidade tranquila da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi surpreendida por um crime hediondo, daqueles que colocam em xeque a nossa fé na humanidade. Vocês sabem que no começo de cada episódio aqui eu faço um resumo do caso, tentando não dar muitos spoilers, para que vocês fiquem curiosos e sigam em frente para acompanhar a história. Mas esse é um caso tão absurdo que eu acho que precisa ser falado logo de cara o que realmente aconteceu. Essa mãe, que na verdade nem deve ser chamada de mãe, devia US$ 200 para um homem e ela simplesmente decidiu emprestar a filha de 5 anos para ele por algumas horas para poder quitar a dívida. O combinado era que esse cara trouxesse a menina de volta, só que ela simplesmente desapareceu. Hoje, vocês irão conhecer o triste caso de Shania Nicole Davis. Shania Nicole Davis nasceu no dia 14 de junho de 2004, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Ela é fruto de um breve romance que aconteceu um ano antes, em 2003, entre Antoinette Davis e Bradley Lockhart. Shania era a segunda criança de Antoinette e a quarta do Bradley. Em seu primeiro ano de vida, a garotinha morou com a mãe, mas depois, por pedido da própria Antoinette, a menina passou a morar com o pai. Ela acreditava que o Bradley teria mais condições financeiras para cuidar da filha, já que ele era empreiteiro tendo um bom emprego, e Bradley aceitou. Mesmo assim, Antoinette via a filha com bastante frequência, e era comum que a menina passasse um tempo com a mãe. Shania era uma garota muito alegre, que adorava usar fantasias de princesa e se dava muito bem com todos os seus irmãos. Com o passar do tempo, Antoinette queria ficar mais tempo com a filha, por períodos maiores, só que pelo bem da menina, Bradley não deixava por diversos motivos. Além dela não ter um emprego fixo, ela vivia de bicos. Antoinette morava em um trailer alugado, o qual ela dividia com mais 5 pessoas. O local não é um daqueles trailers que são puxados por automóveis. Eles são tipo casas móveis, mas que mesmo assim nos Estados Unidos eles chamam de trailer. Em um quarto, ela dormia com o filho, e no outro quarto dormia a irmã dela, Brenda, o namorado Jory e os 2 filhos do casal. Então, a preocupação desse pai era totalmente compreensível. Ele nunca impediu que Antoinette tivesse acesso à filha, mas ele não via razão para que a menina ficasse semanas seguidas em um ambiente como aquele. Por conta disso, eles entraram num acordo. Shania poderia ficar com a mãe por períodos bem maiores se ela arrumasse um emprego fixo em um local para morar só para ela. No início de novembro de 2009, Bradley precisou ir para uma outra cidade devido ao trabalho e deixou a menina com a irmã Carrie, algo que ele costumava fazer. No dia 9, pela manhã, Antoinette ligou para Carrie dizendo que queria ver a filha. Ela então, com a autorização do Bradley, deixou que ela pegasse a menina. Só que na manhã do dia seguinte, 10 de novembro, a polícia recebeu um chamado. Era Antoinette relatando que Shania, de apenas 5 anos na época, havia desaparecido. Em pouco tempo, a polícia chegou no trailer e as primeiras perguntas começaram, mas tanto ela como a irmã Brenda foram levadas para a delegacia para um interrogatório oficial. Antoinette disse que não tinha ideia do que poderia ter acontecido com a filha. Ela explicou que todos estavam dormindo na casa e quando acordou pela manhã, ela tinha desaparecido. Mas depois, ela acrescentou a esses fatos o nome do seu então namorado, dizendo que ele poderia ter sequestrado a menina. Por conta disso, o rapaz acabou sendo detido. Quando interrogado, ele negou a acusação e, como não pôde fornecer um álibi aceitável para a noite e manhã do desaparecimento, ele acabou ficando detido sob prisão preventiva. Brenda, por sua vez, disse que no início da manhã, ela e o namorado ouviram Antoinette mexendo em tudo na casa, procurando pela filha, chamando pela menina do lado de fora
e que minutos depois disso, ela entrou no quarto deles desesperada, dizendo que a filha tinha desaparecido. Mas outras duas informações chamaram ainda mais a atenção da polícia. Uma, Brenda mencionou que o filho achava ter ouvido a voz de uma outra pessoa no trailer na noite anterior. E outra foi que Brenda tinha dito para Antoinette ligar para a polícia imediatamente naquela manhã, mas ela estava hesitante e a ligação foi feita apenas mais de 1 hora depois dela ter constatado o desaparecimento. Enquanto esses interrogatórios aconteciam, a polícia já tinha emitido um alerta Amber e isso surtiu efeito, já que naquele mesmo dia, funcionários de um hotel localizado nas proximidades da cidade entraram em contato relatando que um homem tinha estado lá na noite anterior, acompanhado de uma criança com as mesmas características de Shania, só que ele tinha ido embora na manhã seguinte. No caso, ele foi embora minutos antes do alerta Amber ter sido acionado. Contudo, na recepção, esse homem teria alegado que a garota era sua filha. O gerente do hotel também disse que cancelou a limpeza do quarto para que a polícia pudesse dar uma olhada caso necessário. Os oficiais foram lá e encontraram indícios de uso de cocaína, e a roupa de cama foi enviada para a perícia. A polícia também conseguiu as imagens das câmeras de segurança do hotel, e nelas eles identificaram um homem alto indo em direção a um dos quartos com a menina no colo. Na manhã seguinte, as câmeras registraram ele indo em direção à área do café da manhã, mas sozinho. Pouco tempo depois, ele voltou e apareceu novamente, saindo do quarto com a menina no colo. Ele então saiu do hotel, colocou ela no banco de trás de um carro e foi embora. Mostrando as imagens para Antoinette e Brenda, as duas ficaram chocadas ao reconhecerem quem era aquele homem. Ele era Mario McNeil, de 29 anos, um ex-namorado da Brenda, e para piorar a situação, Mario tinha um histórico de violência e abuso de drogas. O namorado de Antoinette, que estava detido após ter sido mencionado por ela no interrogatório, acabou sendo liberado e, obviamente, com toda essa situação, ele terminou o relacionamento. As imagens do Mario com a Shania no hotel foram transmitidas nas principais emissoras de TV, e o caso passou a ganhar cobertura da mídia. Vendo seu rosto na TV, Mario então compareceu a uma delegacia, só que a menina não estava com ele. Os primeiros momentos do interrogatório foram difíceis, porque ele meio que enrolava para dizer qualquer coisa. Em resumo, ele disse que no início da noite de 9 de novembro, Antoinette tinha deixado a menina com ele por uma noite para que ele cuidasse dela porque ela estaria ocupada. Uma história meio sem sentido, até porque a menina poderia ter ficado com a tia Brenda caso necessário. Mario disse que, como queria dar um conforto para a menina naquela noite, ele não a levou para a casa dele, mas sim reservou um quarto de hotel. Acrescentou que na manhã seguinte devolveu a menina para a mãe e ficou um contra a palavra do outro. Mario foi mantido sob prisão preventiva e seu carro, que estava no estacionamento, foi levado para a perícia. Enquanto os dias se passavam e Shania não era encontrada, as esperanças de a encontrarem viva só diminuíam. Até que Antoinette chegou na delegacia novamente, mas agora aos prantos, pedindo para dar um novo depoimento. E o que ela informou dessa vez chocou a todos que tinham conhecimento do caso. Ela disse que estava devendo $200 para o Mario e que na noite de 9 de novembro ele foi cobrar essa dívida exigindo dinheiro ou sexo. Antoinette, como não queria se deitar com ele, teve a ideia de entregar a própria filha para que ele pudesse a usar como pagamento da dívida. Enquanto contava essa história completamente nojenta, Antoinette, como falei, chorava muito e afirmava que Mario deveria apenas ter tido relações com a menina, e ela estava contando essa história agora porque estava com muito medo do que realmente poderia ter acontecido. Ela ainda acrescentou que, quando viu Mario saindo da casa levando a menina, ela teria se arrependido da decisão e ido correndo atrás dele para pegar a filha de volta, mas ele não a entregou, a empurrando no chão e levando a menina à força.
A polícia não acredita nessa parte da história porque, se isso de fato tivesse acontecido, com Shania presenciando todo esse suposto desespero da mãe em tentar resgatá-la, nas imagens ela poderia estar chorando ou inquieta, o que não parecia. Para a polícia, desde o começo, Antoinette poderia ter dito coisas boas para a menina sobre ir com o Mário e, confiando na mãe, ela foi. Bem, Antoinette obviamente foi presa na hora, acusada de vários crimes, incluindo tráfico de menores. Mário, que já estava preso e agora tinha ao seu lado um advogado, não estava colaborando com as investigações, se negava a dizer o que tinha acontecido com a menina e onde a tinha deixado de verdade. Ele dizia simplesmente que não se lembrava de nada. Contudo, em particular, ele conversou com o advogado e disse o local onde a menina estava, uma área rural distante a mais ou menos 30 minutos de carro do trailer da Antoinette. Assim, no dia 16 de novembro, 6 dias após o desaparecimento, uma equipe foi enviada para tentar encontrar a menina. Pela localização, a polícia acreditava que dificilmente a encontrariam com vida. E o que eles temiam, de fato aconteceu. Poucos minutos depois do início das buscas, abaixo de uma árvore, coberta sob um tronco enorme e usando apenas um moletom preto, o corpo de Shania foi encontrado. A necropsia revelou que a menina tinha um hematoma do lado esquerdo do rosto, ferimento nas partes íntimas, tanto na frente como atrás, e a causa da morte foi dada como asfixia. O que foi teorizado foi que durante o ato, Mário tapou a boca da menina para que ela não gritasse e chamasse a atenção dos outros hóspedes, e com isso, acabou a sufocando. A perícia não tinha dúvidas que ele era o autor do crime, mas eles precisavam de evidências para incriminá-lo e isso não foi difícil de conseguir, já que o DNA dele foi encontrado dentro dela. Das outras coisas que tinham sido coletadas para análise pericial, foi encontrado DNA do Mário e da Shania nas roupas de cama do quarto do hotel e, no carro dele, tinha resquícios de terra nos pneus que combinavam com a terra do solo onde Shania foi encontrada. Na conclusão das investigações, que incluiu uma perícia no celular dele, a polícia conseguiu determinar uma linha do tempo de todos os fatos acontecidos. Na noite de 9 de novembro, Mário estava em casa e, como ele era um dependente químico, ele teria usado uma quantidade excessiva de drogas e bebidas. Ele então pegou o celular e começou a enviar mensagens de texto para várias mulheres da sua lista de contatos. Uma delas respondeu e o convidou para que ele fosse até a casa dela. Por coincidência, essa mulher morava perto do parque de trailers, onde Brenda e Antoinette moravam. Já perto das 3 da manhã, Mário chegou no local, só que ele não foi recebido. Ele bateu na porta várias vezes, mas ninguém aparecia. Mandou mensagens para essa mulher e ela não respondia. Ligou e ela não atendia. Assim, irritado, Mário saiu do local. Contudo, ao invés de voltar para casa, ele foi até o trailer da Antoinette, já que ele tinha se lembrado que ela o devia $200. E ele aproveitou que estava por lá, lembrando, eram 3 da manhã, e resolveu aparecer para cobrar o pagamento. Agora, a que se referia esse dinheiro se ele há muito tempo já não tinha mais contato com a irmã dela? Venda de drogas. Era para o Mário que ela ligava quando precisava comprar alguma coisa. Quando ele chegou, abriu a porta, que por sinal não estava trancada, entrou e tentou não fazer barulho para não acordar Brenda, o namorado e os filhos que ele sabia que estavam por lá. Ele foi até o quarto da Antoinette, a acordou e disse que estava lá porque precisava do dinheiro na hora. Ela disse que não tinha, então ele fez a proposta de ter relações com ela para quitar a dívida e nunca mais ela deveria ligar para ele para comprar qualquer coisa novamente. Como ela não queria ter relações com ele, ela deu por vontade própria a filha como pagamento. Ele a levou, dizendo que a traria horas depois, antes do amanhecer. Antoinette dormiu e na manhã seguinte percebeu que Mário não tinha chegado. Foi por conta de toda essa situação que ela demorou mais de 1 hora para ligar para a polícia depois de ter informado para a irmã que a menina tinha desaparecido.
Mário e Antoinette, agora considerados os únicos envolvidos nessa história simplesmente cruel e quase que surreal, iriam a julgamento. Um fato curioso é que, enquanto estava presa, aguardando pelo início das audiências, foi descoberto que Antoinette estava grávida. Meses depois, ela deu à luz, mas, após o nascimento, a criança foi retirada dela e levada pela assistência social, assim como já tinha acontecido com o filho mais velho também. Mário foi julgado em maio de 2013 por vários crimes, incluindo tráfico de drogas, sequestro, exploração sexual e homicídio. Ele foi considerado culpado, claro, e condenado à pena de morte. Já Antoinette foi julgada 5 meses depois, em outubro de 2013. Ela estava sendo indiciada por tráfico de menor e poderia pegar prisão perpétua, mas isso só não aconteceu por conta de um acordo judicial onde ela se declarou culpada para tentar pegar uma pena menor. Durante a leitura da sentença, o juiz do caso reforçou que ela poderia ter poupado a vida da filha, ressaltando que o que ela fez descaracterizava por completo o que as palavras mãe e maternidade significam. Antoinette foi condenada a 21 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Como ela estava presa desde 2009 e o julgamento foi em 2013, ela já tinha cumprido 4 anos, então restavam apenas 17. Ou seja, a sua liberdade está prevista para 2030. Em 2017, Mário tentou apelar da sua sentença para que a pena fosse revista e alterada ao menos para prisão perpétua. Só que o pedido foi negado e ele segue no corredor da morte, aguardando a data da sua execução. Bradley, o pai de Shania, chegou a dizer publicamente que se sentia confuso em relação à sua culpa pela morte da filha. Ele disse que se sente culpado por não ter sido capaz de conseguir protegê-la, mas como ele poderia imaginar que o perigo na vida da menina seria a própria Antoinette. Ele, como pai, sabe o quão importante é a presença de uma mãe no desenvolvimento de um filho, contudo, o que ele não imaginava era que Antoinette seria uma mulher que jamais poderia ter recebido o título de mãe.